Preste atenção. Há muros que os olhos humanos não veem, mas que a alma sente em cada fibra do ser. Barreiras que resistem à força bruta, à lógica humana e a todo o esforço próprio, mas que caem estraçalhadas diante do joelho dobrado e de um coração quebrantado. Você já sentiu que existe algo invisível e maligno impedindo sua vida, sua família, sua igreja de avançar, sufocando seus sonhos divinos? Hoje, Deus quer te arrancar da estagnação e te ensinar o poder avassalador da oração que derruba os muros invisíveis, derruba o que o inferno levantou. A palavra de Deus grita a verdade. Nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra pessoas ou circunstâncias, mas contra principados e potestades, contra as forças espirituais do mal que operam nas regiões celestiais. Existem prisões que não têm grades visíveis, opressões que não aparecem em diagnóstico médico ou financeiro, mas que pesam como montanhas sobre gerações inteiras, casamentos, ministérios e os sonhos mais preciosos dados por Deus. Essas cadeias invisíveis precisam ser discernidas e quebradas por um poder maior, um poder que vem de fora deste mundo. Nem todo obstáculo que paralisa sua vida é físico ou lógico. Existem muros de incredulidade paralisante, de medo que rouba a fé, de rejeição que fecha o coração, de pecado oculto que contamina, de traumas não curados que sangram a alma e de palavras de maldição lançadas que se tornam legalidades malignas. Quantos estão estagnados mesmo com todos os recursos, dons e promessas ao redor, porque muros invisíveis, estrategicamente levantados pelo inimigo, cercam suas promessas e impedem seu avanço? É tempo de expor e derrubar esses muros. O inferno não teme sua agenda lotada, suas reuniões grandiosas, seus eventos de marketing ou suas estratégias humanas mais brilhantes. Ele treme de pavor diante de um povo que ora com fome e desespero. Josué não viu as muralhas de Jericó caírem com força militar ou espadas, mas com obediência radical e oração persistente que fez o céu se inclinar. O segredo para romper os muros invisíveis da sua vida sempre será o altar restaurado em seu coração e o clamor insistente que não se cala até a vitória. Essa é a arma que o inimigo não pode resistir, a única que ele não consegue suportar. A oração, amados, não é um monólogo passivo com Deus. É uma guerra espiritual declarada, um confronto direto com as forças das trevas. Quando você ora com fé genuína, o céu se move em seu favor, com os seus exércitos celestiais, e o inferno treme, se contorce em agonia e recua em derrota. Não importa quão alto, quão espesso ou quão antigo seja o muro que se levanta contra você, o som da oração feita em fé e quebrantamento faz as muralhas mais resistentes ruírem em pó diante do poder de Deus. O poder que move os céus está nas suas mãos, esperando para ser ativado. Jericó, aquela fortaleza inexpugnável, não caiu no primeiro dia, nem no segundo, mas na perseverança e obediência daquele povo que não desistiu diante do aparente silêncio e da lógica. Muitas muralhas invisíveis resistem porque oramos pouco, buscamos com pouca fome e desistimos cedo demais, cansados. Não se curve ao desânimo, persevere no altar e insista no clamor. A muralha, por mais sólida que pareça, está prestes a ceder e a se desintegrar diante da sua fé inabalável. Sua vitória está na persistência, na sua recusa em soltar a mão de Deus. Não é o volume da sua voz na oração, nem a eloquência das suas palavras, mas a sinceridade e a profundidade do seu coração que move o céu. Deus responde ao clamor do quebrantado, do arrependido, daquele que se humilha diante dele e não se conforma com os muros que aprisionam sua história e seu propósito divino. Um coração despedaçado é uma arma poderosa contra o inferno, pois ele atrai a presença de Deus como um imã. É o tipo de oração que rompe barreiras espirituais, pois fala diretamente ao coração do Pai. Muitos muros invisíveis permanecem de pé, impenetráveis por causa da falta de um arrependimento genuíno, de pecados não confessados que geram legalidade para o inimigo e de raízes de amargura que envenenam a alma.
Mas quando há confissão sincera diante de Deus e a liberação do perdão, cadeias invisíveis são rompidas e a presença de Deus volta a fluir com poder e graça. O acusador perde sua voz e seu poder quando você se humilha no altar, pois o sangue de Jesus silencia toda acusação. Existem muros intransponíveis ao redor de vidas, famílias e cidades inteiras que só caem quando alguém, um intercessor fiel, decide carregar o peso do outro e se colocar na brecha. A oração de um justo, feita com paixão e lágrimas, muito tem seus efeitos, movendo o céu em favor dos perdidos e dos aprisionados. Não ore apenas por si mesmo, clame, gema, interceda por quem está aprisionado do outro lado do muro, por quem já não tem forças para clamar. Sua voz pode ser a libertação de muitos, o rompimento de gerações. Há muros de opressão tão antigos, tão fortes e tão arraigados, que exigem mais que uma oração comum, rotineira. Jesus ensinou com autoridade: esta casta de demônios e fortalezas não sai senão por jejum e oração. Jejue com propósito, busque com fome e insista com perseverança divina. O impossível se curva, se desintegra diante da sua rendição total e do seu sacrifício no altar. O jejum é a alavanca espiritual para derrubar o que parecia inabalável, liberando poder celestial. Deus, o mesmo Deus de Josué, ainda é o especialista, o Senhor dos Exércitos, em derrubar fortalezas. Ele não muda. O mesmo poder que fez as muralhas inexpugnáveis de Jericó ruírem em pó diante de um clamor de fé, faz os muros invisíveis de hoje caírem diante da fé perseverante e da obediência radical do seu povo. Nenhuma barreira é grande demais para o Deus que tudo pode. Sua glória se manifestará e seu nome será glorificado em sua vida. A história da fé, tanto nas Escrituras quanto nos dias atuais, está repleta de testemunhos gloriosos de homens e mulheres que viveram anos aprisionados por muros invisíveis de vícios, enfermidades, divisões ou miséria, e de repente, pelo poder avassalador da oração, tudo mudou. Onde a lógica humana não encontra explicações, onde a ciência não alcança, Deus responde com o impossível, com milagres que testificam a sua soberania. Seu testemunho será o próximo a glorificar a Deus, um farol de esperança para os que ainda estão presos. Quando o muro cai, quando a barreira espiritual é desintegrada, a promessa de Deus para a sua vida, sua família, seu ministério se abre de forma gloriosa. Lembre-se, depois da queda de Jericó, Israel entrou para conquistar a terra prometida. Não tema a queda dos muros que te aprisionam. Prepare-se para um novo tempo de conquista, de expansão, de liberdade plena em Cristo. O espaço que o muro ocupava será preenchido pela glória de Deus e você viverá a promessa. Não se conforme, não aceite viver limitado por barreiras invisíveis, por muralhas de opressão ao pecado, que Deus já te deu todo o poder e autoridade para romper e derrubar. A oração que derruba muros está disponível agora, neste exato momento, para todo aquele que crê sem duvidar, que insiste sem desanimar e que não desiste do altar de oração, mesmo quando a resposta parece demorar. Sua fé é a dinamite para esses muros, a força que os pulveriza. Hoje Deus te chama para um tempo de rompimento sobrenatural. Volte ao altar de onde você se afastou. Restaure a sua vida de oração com paixão. Clame com uma fé que move montanhas e veja os muros invisíveis caírem em pó diante do poder avassalador do céu. Não há muralha invisível que possa, sequer por um instante, resistir ao som determinado e persistente de um crente em oração. Seu tempo de libertação é agora.